outro, eu diria até, conjunto de abordagem, né, é a chamada pesquisa participante colaborativa, né? A pesquisa participante colaborativa, e aí é interessante, assim, porque embora a gente nomeie, né, como uma abordagem, né, a pesquisa participante, ou pesquisa colaborativa, ou pesquisa participante colaborativa, essa abordagem, ela é uma abordagem mais, digamos, ela é mais abrangente, né? E ela é mais porosa, ou seja, eu posso desenvolver uma pesquisa-ação ou uma pesquisa-formação com essas características de pesquisa participante e colaborativa, tá? Então, quando a gente nomeia uma pesquisa participante colaborativa, necessariamente eu não estou nomeando um tipo de pesquisa que ela que ela se baixe, né? Eu posso, como eu disse, eu posso desenvolver uma pesquisa participante colaborativa articulada a uma pesquisação, articulada a uma pesquisa-formação, tá? E aí a gente vai ver agora algumas características desse conjunto de abordagem que a gente está chamando de pesquisa participante colaborativa, certo? Que também não precisa ser necessariamente articulada a pesquisação ou formação, tá? Não precisa, mas eu acho que o mais importante é a gente entender as características, ou o que vai caracterizar o conjunto de abordagens nomeadas participante colaborativa. Se ela vai ser também uma pesquisa-formação, uma pesquisação, ou um outro tipo de pesquisa, aí é um outro ponto para a gente entender. Mas o mais importante agora é assim, o que caracteriza, né? O que caracteriza uma pesquisa participante colaborativa? Um primeiro ponto, não necessariamente nessa ordem de importância, mas de maneira aleatória, mas um primeiro ponto tem a ver com a relação de poder, né? Como o próprio nome está dizendo, a pesquisa participante colaborativa. Se a relação de poder entre pesquisador expert, o pesquisador acadêmico, né, o pesquisador profissional, tá? E os participantes, né? E a gente não chama aí de sujeito para não dar uma ideia de que os participantes estão sujeitados, né, ao pesquisador. Essa relação de poder é bem diferente, é uma relação de poder partilhada, né? Claro que isso pode ser algo mediado, né, e é processual, mas a ideia é que essa relação de poder, né, entre o pesquisador profissional, expert, que tem essas nomenclaturas, é uma relação de poder que ela é negociada, ela é dialogada, ela é participada, né? E isso vai caracterizar, né, o tipo de pesquisa participante colaborativo, porque se o pesquisador, né, é ele que sabe, né, exclusivamente, é ele que define as etapas, os processos da pesquisa, é ele que só usa o sujeito como fonte de informação, isso não caracteriza um tipo de pesquisa participativa colaborativa, tá? Um outro ponto tem a ver com autonomia, né? É muito importante, porque a autonomia aí tem a ver, nesse caso aqui específico, também com a relação de poder, tem a ver com engajamento, com envolvimento, com participação, né? Então, os participantes do processo de pesquisa, né, necessitam dessa autonomia, ou há uma intenção de desenvolver a autonomia, das pessoas poderem falar, opinar, né, agir, né, interferir, né, no desenvolvimento da própria pesquisa. Então, essa ideia de autonomia é muito importante. Inclusive, se a gente pensa, por exemplo, numa pesquisa-formação, em que a gente tem como um dos objetivos desenvolvimento de autonomia, o processo da pesquisa-formação, né, tem que estar marcado, né, por condições, de fato, que favoreçam o desenvolvimento da autonomia, que é uma característica da pesquisa participante colaborativa. O engajamento, como eu falei, né, então, das pessoas realmente serem
protagonistas, das pessoas que participam da pesquisa, elas serem protagonistas, elas estarem engajadas, né? E aí tem, claro, a ver com tomadas de decisões, de escolhas, essa relação com o poder, liberdade, tá? Então, é uma outra característica muito importante. Um outro ponto é que o processo, ele é tão importante quanto os resultados finais, né? Por quê? Vejam, se eu estou pensando numa pesquisa participante colaborativa, é a qualidade desse processo, né, de como é que se dá a construção do conhecimento, que tem uma importância muito grande no projeto de pesquisa, né? Então, não é nem muito mais, mas é tão importante quanto ter os resultados desejados, né, os resultados buscados, né, aqueles dos objetivos, né, conhecer como as pessoas desenvolvem os saberes, né, etc. Tão importante quanto isso é também cuidar do processo de construção do conhecimento, das etapas da pesquisa, né? Inclusive, e aí se confunde, não é que se confunde, se conflui o próprio processo, o modo como a gente descreve, a gente compreende, a gente reflete o processo da pesquisa, é também o resultado da própria pesquisa, tá? Então, essa é uma outra característica muito importante do conjunto dessa abordagem, né? Desse conjunto de abordagem de pesquisa participante colaborativa, é que o processo ele é tão importante quanto os resultados finais. E níveis de envolvimento, de empoderamento, né? Assim como a ideia de autonomia, engajamento, né? Numa pesquisa que se propõe participativa e colaborativa, é uma incoerência, um contrassenso a relação dos participantes, né, ao final da pesquisa, né, ser a mesma do início. A relação entre os participantes, a relação no que diz respeito à produção do conhecimento, ao engajamento, à autonomia, né, é um contrassenso. Né? Tem alguma coisa aí a ser criticada, a ser questionada, se ao final, né, as coisas não tenham mudado. Então, o que foi? Né? Então, o envolvimento e o empoderamento das pessoas nesse processo. Tá? Isso é uma outra característica muito importante. Né? Por isso que vocês podem me perguntar, sim, Marcelo, mas isso por si só, essas características podem estar presentes na abordagem pesquisação, podem estar presentes na abordagem pesquisa-formação? Podem, como eu disse. Né? Então, esse conjunto de abordagem que a gente está nomeando de participante colaborativa, ela não é autossuficiente para dizer, não, só essa abordagem aqui que tem essas características. Então, eu posso desenvolver uma pesquisação, eu posso desenvolver uma pesquisa-formação, também, né, trazendo esses elementos da pesquisa participante colaborativa.